Volta aqui no canal, gente, para falar de Inter. O Inter está no mercado e está tentando a contratação de Derek Lacerda, atacante que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Sport Recife e pertence ao Cuiabá. Confirmei esta informação e mais do que isso, trago outros detalhes e informações exclusivas de como este jogador atua, como pode se encaixar no esquema do técnico Paulo Pesolano e qual é a real da negociação. O que por enquanto está travando esta tratativa entre os dois clubes pelo jogador que está de férias. Depois de não ter feito os últimos jogos com o Sport, também tem uma questão sobre isso. Eu peço, antes de dar todas essas informações aqui, só a sua moral nesse conteúdo. É se inscrever, ativar o sininho com as notificações, porque tem vídeo todo dia, e assim que o vídeo está no ar, você recebe um aviso aí no seu celular e fica sabendo de informações como essa antes de todo mundo. E também deixar o like nesse vídeo, né? Mostrar para o YouTube que o vídeo é bom. Dá trabalho fazer essa apuração e trazer isso aqui para vocês, então é só deixar o like, é de graça e tá tudo certo. E se inscreva também como membro do canal, né? Seja membro do canal Bruno Flores, aí você vai concorrer a um item dessa marca aqui, ó. A marca DeFi, dessa luva toda estilosa. Você vai escolher, se ganhar o sorteio do mês de janeiro, vai escolher o item que você quer lá na DeFi. Pode ser luva profissional de goleiro, pode ser meião cortado, meia antiderrapante, tem roupa térmica, tem bola de futebol, é só escolher lá, beleza? Vamos lá, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre o Derek Lacerda. A informação é essa, o Inter está sim negociando com o Cuiabá para comprar o Derek Lacerda. Essa é o primeiro detalhe aqui. O modelo de negócio é uma venda do Cuiabá para o Inter, uma compra do Inter junto ao Cuiabá, em definitivo. Eu não tenho a informação do valor e confesso aqui que esse é o último detalhe que me falta de toda essa história. O que eu sei, tá? O Inter está tentando parcelar o valor que vai pagar ao Cuiabá. Já há uma proximidade do que o Cuiabá pede para vender o jogador e do que o Inter quer pagar. Então, o valor em si não é o problema. O problema, por enquanto, está na forma de pagamento, né? No número de parcelas que o Inter está tentando assumir na compra desse jogador. Mas é um negócio que vai se desenrolar nos próximos dias ainda, né? Depende muito mais do Inter ajustar essa condição de pagamento junto ao Cuiabá. O Derek Lacerda, ele jogou a última metade de ano, né, de 2025 no Sport. Ele foi para lá, emprestado pelo Cuiabá, iniciou o ano jogando a Série B no Cuiabá, foi emprestado para o Sport. E aí ele acabou tendo algum destaque lá, né? Ele era centroavante no Sport, mas ele não é prioritariamente um centroavante. E eu já vou falar sobre isso também. Como é que ele joga, quais são as características, um relato muito fiel disso. E também ele sai do Sport um pouco antes do fim da disputa da Série A, quando o Sport já estava ali, né, praticamente com a corda no pescoço definitivo. O Sport acabou afastando os jogadores que tinham vínculo que não era um indefinitivo, né? Aqueles que estavam emprestados. E aí até surgiu, né, que era uma questão de indisciplina, que poderia ser algum problema nesse sentido, né? Um desconforto ali com a direção do Sport. Aí na época o staff, né, as pessoas próximas ao Derek emitiram uma nota dizendo que não era isso, que era uma decisão do Sport com relação a todos os jogadores que estavam emprestados e que por isso, como eles não renderiam dinheiro ao Sport, o Sport já estava afastando esses atletas. O Cuiabá, depois que recebeu o jogador de volta, deu férias ao Derek, então ele não se reapresentou ainda. O Inter está negociando essa situação e está aguardando, né, se houver um acordo, aí o jogador se apresenta, está trabalhando parte física, né, por conta, e aí teria que ver como é que ele vai chegar em condições para poder ajudar o Inter assim que for recebido em Porto Alegre, caso o negócio se concretize. Sobre o Derek Lacerda, tá? Ele tem 26 anos, 1,91 m, jogador que nasceu no Rio de Janeiro, passou aí por alguns clubes, especialmente de Portugal, né? Ele sai do Resende, vai para o Académica de Portugal, o Moreirense, aí vai para a Ponferrandina, da terceira divisão da Espanha, vem para o Cuiabá por empréstimo, depois o Cuiabá compra lá em 2024, janeiro de 24, por 1 milhão de euros. E aí ele fica no Cuiabá, vai para o Sport e volta agora para o Cuiabá. Eu não acompanhei o Derek Lacerda de perto, né? Preciso ser honesto com vocês. E eu não estou aqui para dar opinião, mas eu fui buscar um relato de uma pessoa que trabalhou com o Derek Lacerda no vestiário.
vocês vão entender que pelas informações que eu dei aqui é um treinador, tá? Mas é um treinador que já trabalhou com o Derek, e aí eu perguntei quais eram as características dele, como é que ele joga, como é que ele pode ajudar no esquema do Inter. E aí a resposta dessa pessoa foi a seguinte: o Derek é um extremo, um jogador de lado, que pode eventualmente jogar como 9, devido a ter mais de 1,90 de altura. Aqui eu preciso abrir um parêntese que ele jogou mais no Sport como 9, porque lá tinha uma escassez de centroavantes. Então o Derek Lacerda teve que jogar muito mais de 9, e foi o Derek Lacerda que a gente viu, né, no Campeonato Brasileiro, jogando basicamente como 9. Ele praticamente não jogou como extremo na equipe do Sport. E vocês vão lembrar aqui que eu já tinha dito que o Inter estava buscando um atacante de lado. O seu forte, seguiu a pessoa, é a velocidade. Jogador para um jogo de transição. Não é um driblador. É um jogador de aceleração para vitórias pessoais. Lançado no espaço muito rápido. Tá? Essas são as principais características positivas aí do Derek Lacerda. Essa pessoa me foi muito honesta, porque ela disse o seguinte também: o nível de finalização dele, tanto em cabeceio como em chutes, é mediano. Tem leitura de jogo apoiado, estando ali disponível, né, se bem orientado, ele pode se encaixar num jogo apoiado, ele sabe entender o jogo, apesar de essa pessoa entender que ele joga mais num jogo de transição porque ele usa muito a velocidade. As virtudes, se bem exploradas, podem torná-lo um jogador de muita ajuda, mas o modelo e a estratégia de jogo tem que favorecê-lo. Esse foi o relato, essa foi a leitura dessa pessoa, de um treinador que trabalhou com o Derek Lacerda e que me passou essas características todas. E é um relato muito útil, né? Muito fiel e muito honesto, que nos ajuda a entender exatamente quem é o Derek Lacerda, quem é o jogador que o Internacional está tentando a contratação. Repito, o negócio não está fechado ainda. Eu não diria que está perto de fechar, pelo que eu consultei, né? As fontes tanto do Inter como outras partes envolvidas no negócio. Mas é isso, né? O Inter quer a compra do atleta, quer pagar um valor que está bem perto do que o Cuiabá quer receber. A questão aqui é a forma de pagamento que hoje está travando o negócio. Não está perto, porque a forma de pagamento é algo bastante importante, mas é mais ou menos por aí. E claro, né, isso faz sentido, isso encaixa com aquilo que é o tipo de jogador que o Inter pode contratar, né? Vocês vão lembrar, o Inter está numa situação financeira muito ruim, não está com dinheiro sobrando, né, vai fazer a aquisição desse jogador em parcelas, se conseguir, e é um jogador que, né, bom, essa pessoa me disse aqui, olha, finalização mediana. É isso, né? Se ele tivesse mais do que isso, talvez ele não estivesse no Sport, e aí seria muito mais difícil para o Inter contratar. Mas o Inter quer um jogador para compor elenco. Essa é a ideia do Inter no mercado. Tem o Carboneiro, vai renovar com o Vitinho, está muito confiante de que isso vai acontecer, e o Derek Lacerda vai ser uma peça importante se o Inter contratar. Na visão do Inter, seria uma peça importante, ou vai ser uma peça importante para ao longo do ano, né? Para estar à disposição ao longo da temporada de 2026. Não tem opinião minha nesse vídeo aqui, né? Tem recurso de quem trabalhou com o jogador, e mais do que eu ainda, né? Uma pessoa que é técnico de futebol, que acompanha futebol muito mais de perto, muito mais estudioso, e que tem muito mais referências do jogador para trazer para vocês, não é nem para mim, né? Para vocês. E a situação da negociação que é essa. O Inter quer comprar, quer parcelar, está perto do valor com o Cuiabá, mas ainda não está perto em termos de forma de pagamento. Chegou até aqui? Tem outros vídeos aí com outras informações super importantes para você ficar bem atualizado sobre o Inter. Se quiser colar no canal, também tem informações do Grêmio para você saber também. Se inscreve, ativa o sininho com as notificações e deixa o like aqui porque dá trabalho, mas olha, é apuração, né? Não é xalalá, é a apuração que tá aí para você. E você, claro, né, estando inscrito no canal, com o sininho ativado, vai saber antes de todo mundo quando os vídeos aqui do canal estão no ar. Valeu!